Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cícero e eu estávamos casados há 3 anos quando eu finalmente engravidei, o que foi uma alegria sem fim, porque o que mais queríamos era ser pais. Eu sonhava com o rostinho do meu futuro bebê, imaginando que seria um garoto. Já tinha até escolhido o nome para ele, que seria Alex, uma homenagem ao meu irmão que nos deixou cedo em um acidente de bicicleta. E eu queria trazer de volta essa alegria para minha mãe através do meu filho. Meu marido ficou numa expectativa sem fim, convicto de que o nosso filho se tornaria um jogador de futebol e um companheiro para a vida toda. E assim que ele retornava do trabalho, ele dedicava alguns minutos do seu tempo conversando com a minha barriga. E quando finalmente fizemos o ultrassom, o que descobrimos não foi o que nós esperávamos. E a alegria e as lágrimas se misturaram quando o médico nos informou que seríamos papais de uma menina. Essa mudança não anulou o amor de dar à luz e segurar nos braços o nosso bebê. Mas nós ficamos desconcertados porque até a minha mãe já tinha criado a ideia de que seria um menino. E a gente não contou logo de imediato a verdade. Fomos levando até que chegou a hora de contar que não teríamos mais o Alex, e sim a Pietra. Minha mãe me abraçou, me deu um beijo na minha barriga e falou que ela venha com saúde e que nos traga muita felicidade. Sinceramente, depois eu fui envolvida por uma onda de felicidade que eu sorria para tudo e todos. E conforme os meses avançavam, meu corpo começou a mudar. O aumento de peso trouxe muito desconforto e dores nas costas. E eu oscilava entre a alegria pela vinda e crescimento dentro de mim e as dificuldades do dia a dia. E me bateu uma neura, e eu fiquei pensando nos preços das coisas e de como seria se eu fosse mandada embora. Comecei a me sentir insegura e ansiosa sobre as questões financeiras, coisa que eu nunca precisei me preocupar. À medida que a barriga crescia, eu sentia os movimentos e pontapés da Pietra e eu ficava toda boba. E quando a minha filha resolveu vir ao mundo, foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim. E a cada curva que o Cícero fazia até o caminho da maternidade, eu me sentia cada vez mais perto da Pietra. E quando finalmente ela nasceu e eu ouvi o seu choro pela primeira vez, o meu coração transbordou de felicidade. E eu não pude conter as lágrimas e chorei junto com ela. A chegada da Pietra trouxe mais alegria para as nossas vidas. Até os meus pais voltaram a sorrir. E todos os dias a minha filha tinha a visita dos avós. Algumas semanas depois da chegada da Pietra em casa, quem começou a se distanciar e agir com indiferença foi o meu marido. E eu fui percebendo essa mudança diariamente. Mas não falei nada porque eu acreditava que fosse coisa da minha cabeça. E contudo,
O Cícero, que estava inquieto demais e super preocupado com algo que ele não compartilhava. E foi então que eu criei coragem e perguntei o que estava acontecendo. E sem rodeios, ele finalmente me revelou que tinha engravidado uma mulher. O quê? Que conversa sem fundamento era aquela? O Cícero só podia estar tentando me deixar maluca. Como assim? Engravidou outra mulher? Cícero estava me dizendo que tinha me traído. E eu fiquei chocada com aquela revelação do meu marido. E a gente discutiu. E o Cícero queria, a todo custo, me fazer engolir a traição, como se fosse uma coisa tola. Meu marido pediu para eu pensar na nossa filha que tinha acabado de vir ao mundo. Mas eu não conseguia me acalmar e pensar na traição me deixava revoltada. Cícero disse que o filho dele com a outra mulher já tinha 3 meses e que até ali ele nunca tinha dado 1 centavo e ainda acusou a mulher de interesseira, golpista, e que ela estava de olho no carro que ele tinha. Meu marido parecia outro e nem de longe lembrava o homem por quem eu me apaixonei. Confesso que aquela foi a pior hora para ele me revelar aquela traição. E como eu não estava com cabeça para tomar uma decisão, eu pedi apenas para ele ir dormir em outro quarto. Eu não estava com tranquilidade para processar toda aquela situação. Eu mal conseguia acreditar naquilo e chorei até não aguentar mais. E no dia seguinte, quando os meus pais vieram visitar a Pietra e me viram naquele estado, não tive escolha senão contar. A minha mãe ficou indignada e o meu pai pediu para eu relevar e pensar na Pietra. E por dentro eu pensava, mas quem vai pensar em mim? Os dias se seguiram assim e eu e o Cícero não trocamos uma palavra. Ele vinha ao quarto, mas eu não queria conversar com ele. Ele havia me magoado profundamente. A minha dieta foi uma droga e eu fiquei muito abalada. Mesmo o Cícero me pedindo perdão e jogando a culpa na bebida, eu não suportava olhar para ele e por isso pedi a separação. Mas ele se recusou e também não foi embora de casa. Quando a Pietra completou 2 meses, uma mulher com um garoto nos braços apareceu na minha porta e perguntou se eu era a Leda. E quando eu confirmei, ela disse: "Este aqui é o Eric e é o meu filho com o teu marido. E como ele não quer arcar com as responsabilidades, eu já tenho mais 2 para criar. Então decidi deixar esse menino aqui para ele cuidar. Porque na hora de correr atrás de mim, ele foi homem e me fez 1000 promessas. Mas agora que o menino nasceu, ele sumiu e nem atende mais o telefone. Eu vou deixar este presente para ele." E eu respondi para a mulher que eu não poderia ficar com a criança e que depois voltasse e tratasse da questão diretamente com o Cícero, já que o assunto dizia respeito somente aos 2. Mas ela se recusou e disse que já havia falado com o Cícero pelo telefone e ele pediu para ela deixar a criança em casa comigo. Olha, é de rir, viu?
Confesso que eu estava me segurando para não dizer umas boas para aquela mulher. Inconveniente e mesmo contra a minha vontade, ela deixou o Eric e foi embora. O meu coração não batia, ele pulava dentro do meu peito de raiva, tanto do Cícero quanto daquela mulher. Como o sol estava bem forte, carreguei o menino nos braços e entrei em casa. A minha filha estava dormindo, então aproveitei para dar um banho no garoto, porque ele estava cheirando mal. E para minha surpresa, o menino estava muito sujo. E quando eu o limpei, notei que ele estava muito assado. E aquilo o deixava desconfortável, e eu tive dó do pequeno. Além das assaduras, o menino também tinha os joelhos ralados, indicando que provavelmente engatinhava sem a proteção de calças. E quando a água tocou em sua pele machucada, ele sentiu desconforto e dor, e eu fiquei sensibilizada. Cuidei do menino como se fosse meu filho. Apliquei pomada para assadura. Em seguida, preparei uma sopinha para ele e o coloquei para descansar. Depois liguei para o Cícero e contei tudo o que havia acontecido. E o meu marido falou que nem sabia que ela tinha ido em casa e que aquilo era tudo invenção da Valéria. Foi aí que eu descobri o nome da mãe da criança. Quando o Cícero chegou à noite e se deparou com seu filho, ele ficou furioso. Insultou a mulher, alegando que ela era um mau caráter e sem vergonha, e que assim que amanhecesse o dia, ele iria levar o garoto de volta. E eu optei por não me envolver, pois o problema era dele. Diferente da Pietra, o Eric chorava bastante, talvez por conta da assadura, e isso deixava o Cícero irritado, e ele mandou o menino calar a boca. Mas nesse momento eu intervi e pedi para ele não falar com a criança daquele jeito. E falei para ele ver se o menino estava com a fralda suja. E ele respondeu que jamais iria fazer aquilo. No entanto, como eu sabia que ele estava assado, dei um banho no Eric e apliquei a pomada, e ele se acalmou e acabou adormecendo nos meus braços. Depois eu coloquei o menino para descansar no berço da Pietra, enquanto a Pietra dormia comigo na cama. O Cícero não dormia mais no quarto comigo, e eu mal conseguia fechar os olhos com toda aquela situação. E passei a noite em claro, olhando para a Pietra e para o Eric, e a tensão do momento não me permitiu relaxar. Quando finalmente consegui pegar no sono, logo fui acordada pelo Cícero, que disse que levaria o menino para a casa da mãe. Confesso que quando ele pegou o menino no colo e saiu com ele e a mala, eu senti pena daquela criança e pedi para Deus protegê-lo. E por volta das 8 horas, meu marido me mandou uma mensagem dizendo que o garoto já estava com a mãe e que eu não me preocupasse mais porque ele já tinha resolvido tudo e logo seríamos a mesma família de antes, sem ninguém atrapalhar a nossa felicidade. Mas eu tinha dentro de mim a certeza de que o meu casamento com o Cícero já tinha chegado ao fim. E eu não tinha nascido para ser passada para trás. E além do mais, para mim, quem trai uma, trai duas.
e eu não queria mais correr o risco. Depois que li as mensagens do Cícero, acabei adormecendo e fui despertada pelo som da campainha. Levantei rapidamente e quando eu olhei na janela, era a Valéria com o Eric. Abri a porta e ela disse: "Essa vai ser a última vez que eu trago esse garoto. Fala pro seu marido que ele é tão pai quanto eu. E do mesmo jeito que eu tenho a capacidade de cuidar dele, o Cícero também pode cuidar." Ela entregou o menino nos meus braços e depois foi embora. Aquela situação parecia até uma novela e eu me sentia como um telespectador, sem a menor ideia do que aconteceria no próximo capítulo. Decidi então tomar uma decisão. Levei o Eric para dentro e prometi a ele que ninguém mais iria ficar fazendo dele bola de tênis, indo de um lado para o outro. Quando a minha mãe chegou, ficou comovida com a situação do menino e pediu para eu não permitir que o Cícero o levasse de volta, pois quem realmente sofria naquela história toda era a criança. Mesmo sofrendo com a traição do meu marido, eu decidi priorizar o bem-estar da criança. Quando Cícero retornou do trabalho e viu o filho em casa novamente, ficou extremamente irritado e ligou para Valéria e falou cobras e lagartos para ela e garantiu que levaria o Eric embora na manhã seguinte. Foi aí que eu decidi entrar em ação e respondi para o Cícero que o garoto não era brinquedo e que ele precisava agir como um homem, assumindo as suas responsabilidades, já que homens verdadeiros tomam conta do que é deles. E o Cícero disse que não sentia amor nenhum por aquela criança e que a única criança que ele amava era a Pietra. Nessa hora, eu perdi a paciência e falei tudo que estava entalado e garanti que gostaria de me separar, porque a gente não tinha mais condições e a nossa situação estava insustentável. E em resposta, o meu marido argumentou que não era bem assim e que ele era merecedor de uma segunda chance e que, infelizmente, ele não pensou quando se deixou levar pela fraqueza da carne. Sinceramente, eu estava confusa e acabamos permanecendo na mesma situação. Oficialmente, não separados, mas na verdade é que a intimidade entre nós deixou de existir. Cortei, exatamente isso. Cortei qualquer tipo de aproximação com o meu marido. Eric não tinha o carinho do pai. E eu que dava atenção, amor, porque o Cícero chegava e ia direto para o quarto. Até a Pietra foi colocada de lado. O Cícero isolou as crianças. E quando eu retornei ao trabalho, matriculei a Pietra e o Eric em uma escolinha e buscava os dois depois do expediente. E o Cícero? O Cícero não me ajudava. Ele era um outro homem. O meu marido havia mudado bastante. Ele era uma pessoa completamente diferente. A vida dele agora era ficar trocando mensagens com os amigos e marcando churrasco no final de semana, enquanto eu me virava para cuidar de tudo. O Eric começou a me chamar de mãe e o Cícero não gostou e repreendeu o filho. Mas o garoto continuou insistindo na ideia. Cada vez mais eu tinha a certeza que o Cícero não era mais o homem por quem um dia
eu me apaixonei. E por essa razão, novamente eu pedi a separação. E como meu marido queria voltar a ser solteiro, disse que tudo bem, desde que eu ficasse com o Eric também. Me mudei para uma casa próxima à dos meus pais e eu pude contar com a ajuda deles. O Cícero depositava a pensão das crianças e raramente aparecia para vê-los. Logo, o meu ex-marido começou a namorar outra mulher e um dia apareceu na minha porta dizendo que iria se mudar, mas que a pensão das crianças estaria sempre na minha conta. Cícero sumiu e nem a pensão das crianças depositou mais. Segundo a mãe dele, ele estava desempregado e vivendo de favor na casa de um tio. O que eu não acreditei, mas deixei para lá. Eu nunca precisei do Cícero para me manter, e com a ajuda de Deus, eu criei e eduquei os meus 2 filhos. Eric atualmente está com 13 anos e é um menino doce, meigo, carinhoso. E eu tenho muito orgulho de ser a sua mãe. E surpreendentemente, ele se assemelha muito ao meu irmão, Alex. A semelhança entre eles é incrível. Pietra e Eric são a minha maior riqueza de viver. Por eles, eu movo os céus e a terra.